Então, pessoal, eu vou falar hoje sobre validação e design de negócios, né, que é o nosso carro-chefe com inteligência artificial, e vou trazer um estudo de caso real, funcional, inclusive depois eu quero que vocês deem feedback se vocês usarem um dia, né, e eu queria perguntar aqui para alguém se na atividades diárias, né, nas suas atividades diárias, profissional ou pessoal, já tem alguém usando alguma coisa que denomina como IA, como inteligência artificial? Fabi, todo mundo já usa. Cara, e é legal que também tem um podcast aqui com o Tiziano sobre IA, assistam lá, nosso, da STX, que ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, é que o chat GPT, por exemplo, ele democratizou a IA. Então, tem gente lá, esses dias, onde que foi que eu falei, cara, o que essa pessoa tá usando o chat GPT? Não lembro, mas assim, sei lá, minha mãe olhando receita de bolo no chat GPT já. E eu falei, cara, quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer há um tempo atrás? Eu achei que era uma coisa que ia ficar ali entre a galera, os hard users, né, quem gostava de usar. Mas não, virou uma coisa smartphone. Hoje em dia todo mundo usa, todo mundo tem e facilita muito a vida. Então, e foi muito rápido, né? O smartphone, ele chegou na nossa vida aí, demorou alguns anos para entrar, ficar popular, todo mundo conseguir ter. Hoje a capilaridade é gigante, mas demorou um certo tempo. Chat GPT não, eu acho que eu vi uma estatística que era, sei lá, o smartphone acho que demorou 20 anos para alcançar 40 milhões de usuários, alguma coisa assim, eu não lembro o número. O Chat GPT demorou 2 horas. Então, assim, o potencial de expansão, estou falando de Chat GPT, mas de qualquer IA, é gigante. E o que a gente vai fazer aqui? Eu falei, beleza, IA, então vai, né, todo mundo começou com aquele medo, vai tirar emprego, vai tirar habilidade, vai tirar... E não é nada disso, né? A IA ela vem acelerar e fomentar o que você já é bom. E eu vou trazer um caso, que foi um caso de uma empresa que começou como cliente e foi incubado aqui dentro da STX. E hoje ela é um produto nosso, mas que a gente está desenvolvendo junto com uma pessoa. E a gente precisava validar ele todo muito rápido, porque o mercado corre muito rápido também. E a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer isso, jogar isso no mercado o mais rápido possível? E a gente usou IA. E aí, eu não sou o cara mais técnico do IA, eu já recomendo aqui, quem quiser depois sobre IA, segue Tiziano Pérez, né? @Tiziano Pérez, Tiziano Pérez também. Ele é o cara técnico, sabe muito, mas eu falei assim, pô, uma pessoa normal, né? Se minha mãe tá usando o chat GPT para ver bolo, eu preciso usar para alguma coisa legal também aqui. E eu fui fuçando, né, em IAs. Então, a minha visão aqui é muito visão de negócios. Como que eu, uma pessoa de negócios, conseguiu aplicar a IA no meu dia a dia para acelerar meus processos? Então, essa é a agenda de hoje. Vou falar primeiro sobre aprendizagem em geral, sobre IA. Depois eu vou falar sobre pré-requisitos de qualquer negócio. O que eu preciso saber para lançar qualquer negócio. E depois eu vou falar sobre... Não sei se eu inventei isso aqui não, mas foi o jeito mais fácil que eu consegui de demonstrar como eu usei a inteligência artificial, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre aprendizado no geral. A gente tem uma certa... não é uma falsa verdade, mas a gente foi criado com aquela ideia de que tudo que a gente tem que aprender, a gente tem que aprender muito rápido, senão a gente fracassou. Antigamente era difícil ter informação, hoje em dia a gente tem informação até demais, a gente tem que saber filtrar. E uma das coisas que eu vejo mais no processo de aprendizado no geral, inclusive tem um autor que fala muito sobre empresas que aprendem, que fala que a aprendizagem ela é incremental. Você vai aprendendo aos poucos até você ficar bom. E um conceito muito comum na parte que as pessoas que batem recorde desse cubo mágico, né, usam, é esse processo de aprendizagem incremental, que costuma ser um degrau. Então, por exemplo, uma escada, né, na verdade. Então você primeiro entra em contato com o tema, com o assunto, depois você estressa esse assunto e aprende a fazer ele mais rápido. Depois você aprende um outro assunto, estressa esse assunto e assim você vai adquirindo portfólio, vai adquirindo mão. Esse conceito foi muito bom, as pessoas usaram muito para resolver cubo mágico. Então, por exemplo, porque tem mais de um jeito de resolver o cubo mágico. Então, quando nesses campeonatos mundiais, a pessoa te entrega lá o cubo mágico e joga lá e você tem que resolver do jeito que tá. Então, se você só souber uma maneira de resolver aquele problema, você não vai ser tão rápido quanto quem sabe 30, 40 maneiras de resolver. Então, essa é a questão incremental do cubo mágico. Eles aprendiam uma maneira e aprendiam a fazer rápido. Aprendia outra maneira e aprendia a fazer rápido. Aprendia outra maneira e aprendia a fazer rápido. E assim com a IA também. A gente não vai conhecer todas as ferramentas de IA que existem. Eu estava falando ali agora que a gente estuda e conhece 1% do que tem de IA. E tá tudo bem, né? É sobre isso. E tá tudo bem. Mas a ideia é, aprende um conceito, estressa aquele conceito, testa. Aprende outro conceito, estressa. E assim, pelo menos foi a prática que a gente teve, que a gente conseguiu desenvolver o nosso conhecimento em IA.
Aí aqui é um exemplo desse degrau, né? A gente começa com o conteúdo, então estou usando lá o ChatGPT, beleza. Aí vou estressar, usar para tudo que eu preciso no dia a dia. Depois eu vou fazer o quê? Tem alguma outra ferramenta, alguma coisa que o ChatGPT não faz? Por exemplo, a imagem do ChatGPT é boa, mas tem alguma IA que faz melhor? Será que tem? Vou procurar outra. Aí testo umas 3 lá, eu vou falar de algumas aqui. Testei. Como é que é o melhor prompt para as imagens ficarem legais nessa IA? Estresse, estresse, estresse. Beleza, agora além de vídeo, de foto, eu quero fazer vídeo. Tem alguma que faz vídeo? E assim a gente vai aprendendo, na hora que vê a gente tem um portfólio muito grande de ferramenta para a gente usar. Né? Então assim, não desesperem quando alguém fala lá, tem um mapa que eu vi esses dias que até deu para quem sofre de ansiedade, não é bom ver esse mapa não. Ferramentas hoje de IA. Acho que foi até uma palestra sua, 5 mil e não sei quantas, isso há 6 meses atrás. Hoje já deve ter triplicado esse número aí. Então não preocupa, mas otimiza e coloca de acordo com o seu dia a dia. E aí, agora eu vou falar da área que eu fico mais confortável um pouquinho, que é negócio, né? Então, chegou essa bomba lá pra gente, né? Um amigo pessoal, ele até estava no outro evento que a gente fez, o primeiro evento. Ele falou assim, Lincoln, eu preciso levar uma coisa da minha casa, mas eu não acho carreto, né? Eu não acho transporte. E é uma coisa pequena, é esporádica, e eu vi que o Uber não faz, e nem Mercado Livre, Lalamove, etc., faz também. Por que a gente não... Por que não resolve esse problema? Não tem mercado aí, não? Eu falei, cara, esse meu amigo fala muita besteira, mas agora ele falou uma coisa boa. Eu falei, cara, faz sentido isso aí. Aí ele até falou, não, tava aqui tomando uma cerveja e lembrei disso. Eu falei, então bebe mais um tiquinho, vamos ver se você tem uma ideia melhor, né? Aí ele ficou com essa ideia ano passado, e nunca mais mexemos nisso. E aí esse ano ele falou assim, Lincoln, cara, ele é advogado, né? Ele falou, cara, eu quero, assim, gosto da advocacia, gosto do meu escritório, mas eu quero ter um plano B, assim, e tudo mais. Vamos investir nisso? Vamos. Inclusive, a gente vai falar de marca, etc., mas aí a gente começou esse passo a passo aqui. O que a gente precisa ter para um negócio ser estruturado e funcional? Aí o que eu passo aqui é muito o padrãozinho de um negócio. Primeiro a gente define um problema. Ele já tinha definido aquele problema. Aí ele falou, olha, eu preciso entregar pequenas coisas e não consigo ter um acesso fácil a esse tipo de ferramenta. Então, identifica o problema claramente. Para todo negócio aqui, que todo mundo tem negócio, provavelmente vocês identificaram um problema, né? A Meire aqui que vai lançar um produto muito bom em breve, aí, gente, né? Skincare, suncare, etc. Já fiquem atentos. Ela viu que o mercado suncare está muito forte. O seu marido, né, que é farmacêutico, falou, ó, todo mundo vem aqui e pede protetor solar. Então, identificou uma demanda, um problema. Todo mundo está precisando cuidar mais da pele. Então, esse é o primeiro pré-requisito de um negócio, definir um problema. Depois a gente vai ver se esse problema vale a pena, ou seja, se tem mercado. Se tem muita gente que quer esse problema, que pode resolver esse problema, e a gente vai testar isso, né? Vamos pesquisar, vamos jogar no mercado, enfim. E depois a gente tem que ver, beleza, eu consigo resolver esse problema? Existe, tem gente que quer, mas eu consigo resolver? Porque pode estar fora da minha jurisdição. Então, isso aqui ainda nem usei IA, é só o tradicional de negócios mesmo que a gente faz. E depois a gente vai para algumas partes de validação. Então, eu vou identificar, beleza, tem um problema, tem muita gente que tem, eu consigo resolver. Quem que é, né? Qual é a dor específica dessas pessoas que ela tem? O que eles gostam, né? Eles gostam de praticidade ou gostam de preço? O que eles mais gostam? E aí, com isso em mente, eu falei, beleza, agora eu preciso jogar esse produto no mercado. Que a ideia e as validações eu tenho, mas preciso jogar no mercado. Então a gente identificou esses problemas, identificamos esse público, e aí, de fato, a gente falou, beleza, vamos levantar dados, vamos levantar informação para saber como que a gente coloca esse negócio para jogar. Eu vou adiantar essa parte aqui, porque eu vou mostrar muito dos dados com as ferramentas que a gente usou. E aí eu cheguei nisso aqui, que é o quê? O Business Canva, para quem não conhece, é um modelo visual de como uma empresa funciona. Então tem lá o que ela vende, para quem que ela vende, quanto que ela gasta para vender aquilo, quanto que ela ganha, quem são os parceiros chaves que ela precisa ter, quais as atividades ela precisa executar. Então eu falei, vou desenhar o Business Canva que para todo negócio eu faço isso. E aí eu falei, só que é o seguinte, para cada quadradinho eu preciso acelerar esse processo. Então, para cada quadradinho, eu falei assim, olha, essa IA pode me ajudar nisso, essa IA pode me ajudar nisso, essa IA pode me ajudar naquilo. Então, eu fiz esse desenho aqui, e vocês podem ver que tudo que tem esse símbolozinho aqui é onde eu usei alguma IA para validar ou acelerar o meu processo de desenvolvimento desse produto para resolver esse problema dos pequenos fretes, né? E aí, eu estou passando bem rápido aqui, porque eu vou mostrar na prática cada um deles aqui. Eu tenho um preferido aqui que eu vou mostrar já, mas foi muito legal. Então é assim, esse é o meu Canvas, né? Toda empresa tem um Canvas, a gente monta um Canvas desse, porque ajuda a gente a identificar como que cada empresa funciona. Proposta de valor, como que eu vou me relacionar com o meu cliente, qual cliente eu vou atender, por qual canal eu vou atender esse cliente,
o que eu preciso ter para atender ele, quais as atividades que eu preciso realizar para ser atendida, requisitos técnicos, quanto que eu gasto e como que eu posso ganhar dinheiro. E aí a gente foi chegando já afunilando no ideal da frete leve, né? Que até o nome foi o ChatGPT que sugeriu para a gente. Então, mas eu já cheguei aqui e já mostrei de cara. A frete leve é esse produto que a gente chegou e desenvolveu e chegou nele de testar. Então, o que a gente precisava fazer? Precisava levantar pontos problemáticos, hipóteses de solução, porque resolver o problema de frete pode ser resolvido de várias formas, mas será que a gente vai resolver como? A gente vai construir uma transportadora, vai comprar carro, vai alugar da Localiza, não sei, tem várias formas de fazer. Então a gente tinha que validar essa hipótese. A gente tinha que desenvolver o produto também, para ver se as pessoas tinham essa necessidade. A gente tinha que guardar esses dados e salvar esses dados de maneira fácil, para a gente saber se aquilo ali estava crescendo ou não. A gente tinha um desafio de precificar esse serviço automático. Uma coisa que a gente estava falando o Uber é fácil de precificar ali, tem distância, trânsito, disponibilidade de carro na região, ele já meio que calcula ali quanto que você vai gastar. Isso envolvia carga, eu podia levar uma geladeira, mas às vezes tem picape que pode levar uma geladeira e um fogão e um sofá, e o preço precisa ser diferente. Pode ter gente que quer que a pessoa ajude a levar o móvel depois na casa, se for subir algum andar, tem gente que não vai precisar, ele mesmo vai carregar, então tinha mais variáveis para a gente pensar do que normalmente o Uber fazia. E por fim, a gente tinha que soltar isso aí na internet de um jeito bom para as pessoas publicarem, né? Beleza, aí eu cheguei rapidinho aqui, porque aqui que eu acho que é a parte mais legal que a gente vai falar. Primeira coisa que a gente faz quando vai começar um negócio também, lá na STX principalmente, a gente faz uma pesquisa de mesa, que é o quê? Pesquisa Google, ver fontes confiáveis de mercado, fontes de dados, quais fontes estão abertas, eu tenho acesso a esses dados. Isso era um trabalho que a gente demorava às vezes uma semana para fazer. Onde que é confiável, etc. O ChatGPT, a gente foi e usou ele para acelerar esse processo. O que a gente fez? A gente chegou e colocou aqui uma função nova do ChatGPT, que é investigar, mas o plano free parece que você pode usar esse investigar algumas vezes. Você coloca aqui o investigar, deixa ele marcado, e aí você digita o que você quer. No caso, a gente digitou o quê? Quero saber frota de carro, de picape de pequeno porte em BH, em Minas Gerais, quanto que tem. Setor de logística, como é que está o nível de carga, peso, quem está procurando isso? Quais são as fontes confiáveis de dados, né? Aí eles me deram a NTT, me deram outra fonte que eu esqueci aqui. Fui perguntando isso. E aí ele é tão inteligente que eu vou começar lá em cima. Deixa eu ver se eu subo aqui. Ele dá as referências, né? Esse é um ponto bom. Então ele resumiu a nossa pesquisa de mesa de uma semana para algumas horas, porque essa funcionalidade aqui ela demora um tempinho, você tem que ir calibrando, mas a gente precisava saber aqueles problemas lá de trás do negócio. A gente falava, esse problema é verdadeiro? Tem mercado? Consigo resolver? Então, esse foi o primeiro ponto para a gente começar. Ó. Eu coloquei assim, comecei com esse prompt aqui. Ó. Quero análise de dados estatísticos recentes, a quantidade de frotas de picapes urbanas que existe no estado de Minas Gerais. Além disso, estatísticas sobre transportes informais. Me dê informações também sobre quais tipos de objetos são mais transportados no Brasil, sobre peso e tamanho, e estatísticas de logística para avaliar o mercado brasileiro. Então ele foi me mostrando, ó. Aí esse botão investigar, ele fala, peraí, mas deixa eu especificar um pouquinho sua conversa. Você quer que eu coloque todas as picapes, só picape urbana pequena ou outro tipo de sistema? Pode colocar caminhãozinho pequeno também? Pode entrar? Eu falei, pode. Quantos tempos você quer que seja essa pesquisa? Dos últimos 5 anos? E aí ele me respondeu, falou, eu entendi o que você falou, mas espera aí, para eu fazer melhor, ele já me sugere algumas coisas. Quais categorias você quer? Dos últimos 5 anos? Tem alguma fonte de dados específica? IBGE, ANTT, Denatran, então ele já entendeu que é logística e transporte que tem a ver com isso. Perguntou, quer que inclua algumas estatísticas de Uber Frete, alguma coisa de Uber Flash, etc., alguma outra coisa, e também perguntou se tem alguma especificação em produtos que eu quero levar, se é só de e-commerce, se é indústria, se é alimento. Aí eu fui e complementei, falei, pode colocar picape, e olha assim, meus prompts, né, meus prompts, o Tiziano deve estar mordendo o braço ali, que meus prompts são bem toscos, né, mas eu coloquei simplesmente do jeito que eu faço, né? Então, pode colocar picapes urbanos e outras categorias de carga leve, pode pôr nos últimos 5 anos, eu não tenho fontes preferidas. Não tenho foco específico, mas gostaria de saber sobre carretas, mudanças de imóveis, etc. Gostaria também de adicionar concorrentes que podem atuar nesse mercado. Pronto, aí ele ficou, acho que uns 20 minutos pesquisando, e aí ele foi me dando informação. Falou, Minas Gerais possui uma das maiores frotas
do Brasil, crescimento significativo. O estado registrava 11,7 milhões de frotas. Em 2023, 2,4 milhões de frotas. Me falou que picapes pequenas foram o tipo de carro que a frota mais cresceu dentre os outros tipos de mercado, mais do que frota de caminhão grande, por exemplo. E isso acho que foi a primeira vez na história, que nunca aconteceu, ele me falou. 14% da frota nacional de veículos está aqui em Minas Gerais, então é um estado grande, que a possibilidade aumenta de ter gente com picape pequena. Então isso, assim, né, é o primeiro passo que está me mostrando que vale a pena eu olhar. Ó. Temos frota, o número de picapes pequenas está crescendo, a gente já sabe que aquela economia do gig economy, né, que é aquela economia dos bicos, né, tipo iFood, Uber Flash, o Mercado Livre agora também você consegue fazer transporte, também já está crescendo há muito tempo. Então, isso tudo foi me levando a entender que estava bacana esse comércio. Aí ele falou assim, a evolução das frotas comerciais leves, né, veículos com até 3,5 toneladas, picapes e vans, tem sido mais acelerada que veículos de cargas pesadas. Então, cada vez as pessoas têm comprado menos caminhões grandes e distribuído de maneira mais enxuta, né? Então, isso já me mostra uma tendência interessante para mim, para o mercado que eu quero atender. E ele foi me dando várias outras estatísticas. Aí ele compara aqui caminhão de carga pesada com comercial, picapes e vans pequenas, né? O número de frotas. E aí o crescimento de picapes pequenas está crescendo muito mais acelerado que o de caminhões pesados. Eu posso interpretar, ainda muito distante, de que a tendência é que possa ter mais distribuição capilarizada do que distribuição de grande porte. E talvez viagens menores também, né? Porque viagem distante ainda é necessário ele ter caminhão. Enfim, e aí tem várias outras estatísticas que ele foi me dando aqui. Aí transporte informal no Brasil, falou que o transporte informal é muito grande, a questão da gig economy, que é a economia de bicos, né? Que a pessoa é autônoma, mas ela faz o seu próprio dinheiro. Praticamente quase todos os carreteiros e quem faz frete é independente. Ele me mostra que é dominado pela informalidade, ou seja, ainda não tem uma plataforma, um lugar focado que fala assim, olha, tá aqui, procura aqui. Por mais que se você procurar assim, frete leve em BH, ou fretes pequenos, transporte pequeno carga em BH, você vai achar lá um cara na OLX, você vai achar um cara no Mercado Livre, você vai achar um cara picado lá no Google Meu Negócio, mas ainda não tem algum lugar que pegou todo mundo e formalizou, tipo o iFood formalizou todos os locais de comida, como a Uber formalizou todos os transportes de veículo de carga. Então isso aqui também já me deixou um pouco mais animado, né? A gente tem que tomar cuidado porque se a gente fala assim pro ChatGPT, mostra que a minha ideia é boa, ele vai mostrar, só que às vezes ela não é tão boa. Então, por exemplo, eu vi o caso do pessoal falando da Ferrari, né, no paralelo aqui, que a Ferrari, ela vende média, eu acho que é 5, 6 Ferraris por ano, assim, e aí teve um ano que ela vendeu 7, aí eles noticiaram assim, vendas da Ferrari aumentam 35%, aí você fala, caramba, mas vendeu uma a mais, né? Então é tipo isso, o ChatGPT, você fala, mostra que a minha ideia é boa, ele vai fazer isso, ele vai falar que é 35%, mas você vendeu uma a mais só. Enfim, aí ele me colocou alguns concorrentes, como a Uber pode ser uma concorrente, a 99, a iFood, a Log, né? Então, ou seja, ele está entendendo o que eu estou falando, está no centro de logística. E aí ele fala muita coisa legal que a gente usou para estudar isso aqui, mas a minha pesquisa de mesa, que eu demorava muito, fala sobre o que é mais levado no Brasil também, aí ele se perde um pouquinho porque ele fala muito de agronegócio, mas a gente consegue entender também, tirar o que a gente precisa usar. Falou sobre o crescimento do e-commerce, que ajudou muito também, o crescimento do e-commerce. Enfim, então a minha pesquisa de mesa foi muito acelerada com isso aqui, e me incentivou, e até me deu alguns setores que eu poderia investir. Então, e-commerce e pacotes leves. Talvez eu possa vender para alguém que vende o e-commerce, mas tem um negócio local, porque ele tem a logística para enviar para longe, mas para enviar para perto não tem. E a gente faz e-commerce para alguns clientes, isso é muito comum. A pessoa tem correios, tem algum já de log para enviar lá para o Nordeste, mas não tem para enviar para Contagem. Então isso é muito engraçado, porque às vezes não vale o frete. Então é um tipo de comércio que a gente podia ver. Móveis eletrodomésticos, principalmente a gente chama popularmente de catira, né? Tem grupo aí de troca, de Facebook, as pessoas vendem, mas não conseguem entregar. É um mercado para a gente entender que ele colocou para a gente. Mudanças residenciais e até indústrias de mercadorias a granel. Nesse caso aqui, a gente achou um case que a gente está trabalhando, que é uma empresa de móvel planejado, que ela precisa entregar muito e ela não tem frete. Então a gente falou, poxa, não é só de milho, mas é uma empresa também, chega a ser parecido com uma indústria. Enfim, assim, eu falo e eu fico feliz porque foi muito legal isso aqui pra gente, e eu vou passar rápido, senão eu vou falar mais disso aqui do que tudo.
Mas olha o conteúdo que ele me deu e conteúdo denso, sabe? Claro que isso depende muito também do seu prompt, de como você pergunta, tanto que você tem que entender que você está no mercado de logística, o que você quer fazer e tal, mas ele deu muita informação legal. Fala sobre tendência de crescimento. Então, os pré-requisitos para um negócio a gente meio que tinha. Tem mercado, a gente consegue resolver e ele dá inclusive as referências, né, para você validar se é muito antigo, se não é, se são confiáveis, né? Então, porque como às vezes ele usa a pesquisa do Google também para fazer isso, pode ser que tenha uma fonte lá que não é confiável, a gente tem que filtrar isso. Mas beleza, esse aqui foi o nosso primeiro passo aqui de pesquisa de mesa. Aí, pessoal, o que a gente falou? A gente tinha os produtos aqui, né? Falou, tinha ideia, tinha dados, falei, preciso definir logo, né? A gente, como agência de marketing, a gente falou, cara, não dá para lançar mal feito, mas a gente também precisa lançar rápido, não posso ser muito saudosista nessa identidade visual. Aí a gente falou, cara, vamos lá no Midjourney, que é uma IA de fazer imagem, né? E aí, a gente sabe também que o Midjourney, você precisa ser bastante específico no que fala com ele. Então, se você fala assim, quero criar uma imagem de uma pessoa alta, ele vai te dar, sei lá, desde um desenho de palitinho alto até uma pessoa muito realista. Então, você tem que falar, não, quero uma pessoa alta, realista, brasileira, no Rio de Janeiro, bem específico. E aí, o que a gente falou? Eu não mostrei aqui, mas a gente falou, me dê nomes de empresa, aí um deles foi Frete Leve, a gente gostou. Porque a gente pensou na dor, né? A gente falou, uma pessoa que está querendo vender alguma coisa e quer se livrar daquela coisa rápida, ela quer leveza, né? Então, por frete leve, vamos colocar isso aí. Não tem empresa com esse nome, né? De registro de marcas. Aí o Calazans, que é advogado, já foi lá registrar. E aí eu falei, mas vamos pensar, leve, o que é leveza, né? Aí entra a parte criativa da agência de marketing. Pô, leveza, não sei, asa. Asa é uma coisa que é leve. Então vamos fazer um carro com asas. Aí a gente chegou e foi digitando vários prompts lá, de carro com asa, e foi aparecendo várias opções. E aí, isso são algumas imagens que a gente usou no Instagram, até que a gente vai usar no Instagram da Frete Leve. E aí foi chegando nisso aqui, ó. Foi colocando carro com asa, ele foi dando essas ideias aqui. Só que a gente precisava de uma coisa que não fosse muito trabalhada, fosse mais minimalista, porque a gente precisava ser fácil de quebrar, né, na hora que a gente fosse fazer site, esse tipo de coisa. Então, se a gente usa algo muito assim, é difícil trabalhar com isso aqui depois. Aí, de novo, a inteligência artificial, juntando com o conhecimento prévio que a gente tinha, acelerou o nosso processo. E aí ele foi dando várias opções, eu fui falando, mas eu quero outlined, né, ou seja, só o contorno. Aí ele foi e melhorou para mim. Aí eu falo, não, mas eu quero com outra cor. Aí no fim, eu falei, não, mas eu quero de frente. Aí ele sugeriu essa aqui, as asas como se fosse o retrovisor e o logotipo lá. Aí eu falei, cara, isso aqui dá futuro, né, dá pra gente brincar. E aí a gente, beleza, tínhamos um ícone, né, da nossa marca rapidinho, que ficou legal. Aí, com esse ícone, a gente juntou com uma... Vou até mostrar aqui já. Deixa eu mostrar como é que ficou já, né? Aí a gente juntou o ícone, já tinha uma letra lá, falou, vamos colocar. Fizemos ali a frete leve, ficou a nossa marca. Acho que quem vê o ícone já entende que é algum carro voando, alguma coisa leve, já meio que coloca. Então a gente falou, beleza, a IA também acelerou nosso processo de desenvolvimento de marca. E aí, tem uma parte aqui que eu vou mais explicar do que mostrar tecnicamente, mas que ela é muito legal, que foi a gente precisava criar a plataforma. Então assim, a gente precisa ser ágil, rápido, criar isso em pouco tempo para testar. Inclusive, porque uma semana, não vou falar que é por causa nossa não, né? Mas deixa eu falar que é. Uma semana depois que a gente lançou a Frete Leve, a 99 Pop lançou frete de pequenas cargas também. E eu falei assim, olha só, né? Me copiar. mas isso pra gente é um sinal positivo, porque se uma empresa que nem a 99 está prestando atenção nisso, quer dizer que o mercado realmente que a gente está validando está funcionando. E uma coisa que é legal, depois que a gente vai ver aqui, eu não preciso ter medo da 99 se eu tiver uma estratégia interessante que a IA também me ajudou a desenvolver. E aí, a gente usou uma plataforma que é o Cursor, né? O Cursor é o quê? Ele é um programa de texto para programação, só que ele tem IA envolvida. Então eu posso dar comando também para ele escrito e ele vai fazer o código para mim. Então, para códigos mais simples e até para mais complexos também, se você souber fazer, ele funciona muito bem, mas acelera muito, né? E a gente precisava fazer o quê? Uma plataforma de transporte. A referência nossa era a Uber. O que a gente falou? Cara, não vamos inventar a roda de novo, vamos pegar o site da Uber e mudar a nossa cara. Então, só para vocês terem uma noção, deixa eu entrar esse é o Uber Suggest, é outro Uber. Cadê? Uber.com. A tela da Uber é essa. E a gente reinventou a tela da Uber assim.
Então, eu falei, cara, para que eu vou inventar? Todo mundo, pensando em experiência do usuário, todo mundo já usa Uber, já sabe usar, tá familiarizado. Eu não vou inventar uma moda nova agora. Então, o que aconteceu? Beleza, temos que fazer isso rapidão. Como é que a gente vai programar isso rapidão? O que o cursor faz? Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Até eu deixei ele aberto aqui. O cursor é uma plataforma de código assim, talvez nem todo mundo aqui vai utilizar, mas o cursor ele permite eu colocar uma imagem aqui e eu posso digitar um comando. Por exemplo, deixa eu ver qual imagem que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui é o print da Uber. Ele permite uma imagem e eu falo, escreva, refaça essa tela em tal linguagem, tal. Ontem eu fiz uma, deixa eu ver se está carregado aqui. Não, eu fiz uma de teste para mostrar, ele escreve o código inteiro. E aí eu vou te mostrar a que ele fez para mim ontem, de teste, né, quando eu fui testar aqui para trazer. Ele fez essa em, sei lá, 30 segundos. Aí ele fez essa tela aqui para mim. Tá meio tosca ainda, né, assim, pra lá, mas isso aqui eu arrumo rapidinho e tá funcional. Então, assim, cara, criei já uma plataforma de validar a minha ideia automática, parecida com a Uber, boa experiência do usuário, que é bacana, com as minhas cores, porque eu coloquei, troque o preto do Uber pelo laranja da frete leve, e ele já criou, muito amigável assim pra mim. Aí eu vou tirar, por exemplo, a gente não tem ainda flash e tal, tirei isso aqui, a gente foi se a viagem para agora ou para depois, a gente foi fazendo os nossos toques, mas a estrutura já estava pronta. Então, beleza, acho que isso aqui foi o terceiro dia que a gente tinha. O primeiro dia a gente pesquisou, o segundo a gente fez a marca, o terceiro a gente colocou esse sistema para funcionar. E aí, beleza, agora que a gente chegou e criou a tela, a interface, precisamos fazer a lógica de pagamento desse sistema, que era o outro desafio. Como eu comentei, um dos desafios da frete leve era saber como calcular preço de produtos diferentes. Então, se eu quero levar um fogão é uma coisa, se eu quero levar um fogão, um sofá é uma coisa, se eu quero levar... A gente até vai fazer um frete agora de umas tábuas de compensado, é uma outra coisa. Porque às vezes o produto não é pesado, mas ele é grande, então eu tenho que pensar no volume, enfim, tinha várias variáveis. A gente falou, cara, não dá para fazer isso manual. Imagina todo mundo mandar uma foto, aí eu olho a foto, vejo quanto que é, retorno o preço, não vai dar. Hoje em dia todo mundo quer algo rápido. Aí a gente usou também inteligência artificial, que eu vou explicar que foram essas duas coisas. É o TensorFlow, que é na verdade uma biblioteca de machine learning, né, de aprendizado de máquina, com o ChatGPT também. E eu vou mostrar aqui como que a gente usou os dois. O TensorFlow, o que ele faz? Ele pega uma imagem, identifica o que essa imagem é e sugere para você o que ela é. Ele tenta identificar. Então, se eu tiro foto da cadeira, ele vai falar, olha, isso eu acho que é uma cadeira, 80% de chance de ser uma cadeira. Se eu tiro foto de uma garrafa, ele vai falar, ó, 90% de chance de ser uma garrafa. A partir daí, eu pegava o ChatGPT e falava, de acordo com o que o TensorFlow falou que me fala quanto que pesa isso, assim, faz 3 médias estatísticas aí que você busca no Google, me fala quanto que é. E aí ele me fala uma média de peso. Então eu falei, poxa, resolvemos o problema de calcular, de saber peso e dimensão das questões. Inclusive ele também sugere dimensão. A gente não colocou dimensão ainda nessa versão, mas ele também sugere a dimensão. Aí vou mostrar para vocês como que é isso aqui na prática. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, deixa eu só pegar meu mouse aqui. E aí eu vou mostrar. Senão eu vou ficar apanhando ali meia hora. Até aqui tudo bem? Muita coisa? Tiziano, até aqui certinho? Aprovado? E aí qual que é a questão? Eu vou colocar essa questão mais técnica aqui do lado, mas só para vocês entenderem como que funciona. Tá. Aqui ele vai me mostrar os cálculos que minha plataforma está fazendo. Então é para vocês verem como é que a inteligência vai funcionar no automático. Vou colocar aqui, ó, um endereço de retirada, né? Sei lá, do Google. Aí posso colocar o apartamento. Ele já pega também o melhor horário aqui. Isso lá, apartamento 101. Isso aqui era... Ó, eu errei aqui, cadê? Rua Paraguai. 51. É a casa dos sócios. Nunca digitei tanto esse endereço na minha vida para testar. E beleza, primeira coisa que ele já me mostrou aqui, distância, 21 km 43. Isso aí ainda é código na inteligência artificial não, mas usando a API do Google ele já mostra pra gente.
Aí ele vai carregar e vai trazer para mim algumas outras questões finais, né? Ele vai falar, você quer ajudante ou um ajudante, dois ou sem ajudante? Tem elevador de serviço ou não tem? Né? Se ele fala que não tem, ele pergunta em qual andar que está, se está no térreo, se tem algum andar. E a gente o cliente vai escolhendo o que ele precisa ou não. Vou colocar assim, ajudante aqui. E no fim, eu escolho um arquivo. Se você estiver fazendo pelo celular, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha pegado um fogão aqui. Aqui, ó, fogão. Coloco aqui, ele vai ler e ele me mostra aqui, ó, qual é a certeza. Ele tem, ó, 99,84%, né, de chance de que isso é um stove em inglês, né, que é o fogão. E ele me mostra também outras 3 opções, só que as 3 predições aqui do que pode ser. Uma lavadora ou um refrigerador. Então, só que os outros eles têm menos probabilidade de ser, né? Se esse é 99, os outros é 001. E eu escolhi, falei, não, pega sempre o mais provável. Então, ele já sabe, e aí eu usei o ChatGPT para falar o quê? Me dá dimensões médias calculadas, altura, distância, etc. E me deu uma sugestão de peso médio. Ele me deu, em média, 50 quilos. Aí a gente fez os nossos cálculos lá para colocar cada um distância, etc. e tal. E a gente conseguia, de fato, calcular o preço já automaticamente usando a inteligência artificial e o nosso código. Isso foi no final do 4º dia, eu acho, que a gente conseguiu fechar isso bem, porque estava dando muito errado. Aí tinha que ter um pouquinho de conhecimento técnico, mas assim, a gente já deparou com um problema que para mim é complexo no 4º dia de desenvolvimento do sistema, que é muito rápido. Então, beleza, por fim a pessoa preenche os dados dela aqui e aí ela leva para o WhatsApp. Aí aqui começou um outro problema. A gente falou, não, mas isso aqui já está pronto, a gente já consegue lançar e validar. Aí depois eu vou falar desse problema, mas eu tenho que falar uma coisa antes. A gente foi e recebeu essa mensagem, até foi o Mike que mandou, falou que, Lincoln, a 99 está lançando pequenos fretes aqui. Aí mostrou lá uma propaganda do 99. Eu falei, caramba, né? Como é que vai ser essa estratégia agora nossa? Porque competir com empresa assim é difícil. Aí a gente falou, não, tem que ser marca, né? O Mike é especialista em marca, a gente chamou ele para o projeto e a gente começou a pensar, a gente precisa ser o top of mind, né? Ou seja, quando alguém falar assim, quero levar alguma coisa, alguém fala, pede um frete leve, né? Vai lá na frete leve, você acha? Igual a gente fala, vou pedir um Uber, né? A gente tem que ser isso, porque se a gente tiver isso na mente, a única chance da gente ganhar de grandes players, que nem a 99, é se a gente tiver uma marca mais forte. Fora isso, essa tecnologia que a gente fez aqui, ela não é a invenção da roda, assim, tem muita gente que faz muito melhor. Mas a gente falou, vamos testar rápido, lançar rápido para o mercado, que a gente ganha aquela vantagem do pioneirismo, né, de ser os primeiros de marca forte. E a gente falou, o que a gente faz de marca forte? Né? Aí esse estudo foi mais legal, que envolve mais pessoas, mas o Mike trouxe a ideia. A gente precisa sair um pouco do offline e voltar a ser uma empresa mais... do online, não ser uma empresa, apesar de ser digital, ela tem uma pegada meio antiga, né? Aí a gente lembrou da ideia de slogan. Antigamente a gente tinha muito essa questão de slogan forte. Deixa eu ver se alguém lembra de algum aí? Fácil. Eu não pensei, mas tem muito slogan. Mil utilidade, Mastercard, né? Para todas as coisas, dinheiro compra todas as coisas, mas para todas as outras tem Mastercard. Então, desapega OLX, né? Se a gente fala desapega, automaticamente a gente fala desapega, gente. Red Boot da Asas, então a gente falou, cara, a gente precisa ter um negócio assim, que pega. E aí o Mike trouxe a ideia que falou, a gente é mineiro, né? Aí ele trouxe a ideia de rapidinho chega. Eu disse, não, frete leve, rapidinho chega. Eu falei, cara, ficou legal isso aí, só que como é que a gente vai fazer isso colar, né? Aí a gente usou uma terceira, eu até ia demorar ela para mostrar ela aqui, mas ela é muito legal, que é a Suno. O que a Suno faz? Ela faz música com IA. E aí a gente falou, cara, vamos criar o jingle da frete leve, com a Suno. Aí a gente usou o ChatGPT e falou, a frete leve é isso, essa é a proposta de valor dela, criamos a letra de um jingle pra gente. O ChatGPT criou a letra do jingle, eu não sei nem se eu coloquei ele aqui, deixa eu ver. Porque a gente não usou ela toda não, mas é muito engraçado. Aí ele criou aqui, falou qual que é o refrão, etc. Aí falou, precisa levar, precisa integrar, a frete leve tá aqui para te ajudar e tal. Eu falei, cara, mas isso tá muito grande, né? Tá uma música mesmo. O ChatGPT entrega a letra, o Suno entrega a música. Aí a gente pegou alguns trechos que a gente gostou e aí a gente usou a Suno. Que aí, nossa, esse foi o ponto alto, assim, que eu mandei pro Mike e falei, Mike, essa inteligência artificial é safada demais, cara, porque ficou muito legal, velho. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui.
Aí aqui, né? Esse é o painel da inteligência artificial. Você digita aqui, ó. Você pode digitar, por exemplo, aqui, se você quer que ele crie tudo ou se você quer que ele crie a partir da sua letra. A gente colocou a nossa letra e você escolhe o tipo de música que você quer aqui. Então, se é rock, sei lá, MPB, aí a gente colocou jingle, slogan, propaganda, alguma coisa assim. Fomos digitando aqui, digitamos a letra aqui, ó. Digite suas próprias letras, o estilo da música. Se você quiser aprofundar, você pode colocar o perfil da pessoa que você gosta e tal. E coloca. Aí assim, ó, tudo que é rapidinho chega aqui foi teste que a gente colocou. Agora, eu não lembro qual que foi o verdadeiro. Mas eu vou colocar o que a gente usou, que é o do Instagram. Aí eu vou mostrar para vocês que essa IA aqui realmente me deixou bem animado. Esse é o nosso Instagram, que eu vou falar também já das imagens e conteúdo. E a gente falou, vamos fazer esse vídeo e usar esse slogan. Deixa eu ver se vai tocar aqui. Aí o jingle foi deles. Tá dando pra ouvir? Aí esse é o jingle que ele criou. Eu espero que no fim vocês já estejam cantando frete leve, rapidinho chega. Cara, e aí esse momento eu falei, Mike, esse negócio tá estranho, cara, que engraçado. E deu muito certo. E a gente falou, beleza, temos um jingle, temos rapidinho chega, a gente ficou cantarolando essa música, né? Frete leve, rapidinho chega. Falou, beleza, agora vamos criar conteúdo e lançar para o mercado oficialmente o plano de comunicação. Aí a gente usou mais algumas informações. Aí entra aqui uma coisa muito legal, que a gente usou tom de voz, a gente usou o Tati, que eu vou explicar, a gente usou imagens do Midjourney, a gente usou a Visual Electric, que também é outra IA de fazer imagem, e a gente usou o Google Sheets, né, que ele integra com muitas coisas, mas a gente usou ele mais tranquilo. O que a gente fez? Eu falei assim, o tom de voz, como foi o Bruno que deu a ideia, eu falei, cara, eu quero que a persona da marca seja o Bruno. E o Bruno é um cara muito descontraído, ele não tem muitas papas na língua assim. Eu falei, cara, vou usar o tom de voz dele, mas como que eu faço isso? O Tatik, ele é uma... Eu não sei nem se ele chega a entrar nas ferramentas de IA, mas eu acho que ele é IA porque ele resume bastante. Mas ele grava reuniões, né? Então, talvez alguém que está aqui já deve ter visto o nome aqui, porque eu gravo todas as reuniões. Então, Avante, odontologia, gravando. E aí eu gravo tudo. E aí eu fiz uma reunião com o Bruno para perguntar o conceito da frete leve, o que ele tinha de ideia. Aí eu não lembro onde que tá, já que faz um tempo. Peguei a conversa que ele transcreve, exportei em TXT e coloquei no chat GPT. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais ou menos o exemplo. Não coloquei. Mas eu cheguei no chat GPT, subi o TXT dessa conversa e coloquei. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui, ó. Eu até achei que a Fabiola ia estar aí, eu ia usar ela de exemplo. Eu falei, Fabiola, posso usar? Que eu uso muito essas reuniões. Tom de voz. Quem que é o Eduardo? Não lembro quem que era o Eduardo. Mas, da Compiso, é uma empresa que a gente está fazendo lá de Goiânia, que a gente está fazendo um trabalho com eles. Eu fiz uma reunião com o Eduardo, peguei a transcrição da reunião dele e coloquei aqui, a partir das... aqui foi de pesquisa também que eu usei o investigar sobre o mercado de piso, epóxi. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu usei o tom de voz dele. Deixa eu ver, acho que eu não usei a reunião dele, não. Mas eu vou achar uma aqui para mostrar depois. Aqui, ó. Peguei a reunião dele, joguei aqui o documento e falei, a partir dos textos anexos, me diga como definir o tom de voz do Eduardo, assim como identificar seus trejeitos vocais e tom de voz. Aí ele me deu aqui, ó, informal espontâneo, engajado, aí me explica aqui um pouquinho, fala de alguns trejeitos vocais, porque ele transcreve a reunião mesmo, então se eu falo muito beleza, né, ele vai acabar pegando isso. E a partir daí ele me deu essas ideias. Aí o que eu fiz? Com esses trejeitos vocais, a gente fez o trejeito vocal do Bruno, que era da frete leve. Cadê a... Deixa eu passar aqui. E aí eu quero mostrar como é que ficou. A gente fez uma planilha para acelerar a criação de conteúdos. Então a gente pegou aqui, criamos uma planilha aqui, tá meu nome aqui, mas era para ser o do Bruno.
E a gente colocou, né, cria um conteúdo, né, tipo assim, haja como um social media, ou como um copywriter, como um storyteller, alguma coisa. Cria um conteúdo para você expor porque a frete... Aí aqui é o assunto, você põe o que você quiser aqui, né? Por que a frete leve é melhor nisso? Quem que é o eu lírico, né? Ou seja, quem que é o tom de voz, no caso era o Bruno. Aí ele puxa isso aqui automaticamente, então se eu posso colocar, mudar de nome aqui, ele vai puxar com esse tom de voz, trejeitos. Use o gancho de storytelling, que é um gancho comum nas mídias sociais, para engajar. E aí, no fim, ele me dava aqui Aí eu coloco, né, otimize a escrita, evite ser reducionismo, gírias, clichês, banalidades, porque se você testar o chat GPT normal, tipo, escreva para mim um texto com tal coisa, ele vai ser às vezes muito tosco mesmo, ele vai fazer umas coisas meio bobas. E eu, por exemplo, eu não gosto muito de metáfora, e aí você fala assim, escreva um texto, sei lá, sobre a lua. Aí ele vai falar, a lua é a luz que ilumina os seres e tal, e eu não, cara, vou falar isso nos negócios, né? Então eu falo, evite clichê, evite banalidades, colocalismo, e ele me deu aqui um prompt que eu joguei, nem sei o que esse prompt é, vou jogar aqui ao vivo para ver o que ele vai falar. Mas tá sem assunto. Vou colocar aqui sobre o dia X. Digitou? Não, só posso ver aqui, pera. E aí a gente começou a criar conteúdo dessa forma aqui, para acelerar, já que eu queria que o tom de voz do Bruno fosse o principal. Aqui pode ser que dê umas variadas, porque eu estou usando o chat que já tinha outras informações. Mas aí ele fala, mais um passo importante pra gente, cada evento que a gente constrói junto. Então, isso aqui se eu mandasse pro Bruno ia ser o tom de voz dele, saiu de um jeito muito mais amigável, muito mais humano, porque os primeiros que a gente tentou tava bem ruim, assim, tava bem tosco. Então, a gente começou a criar conteúdo a partir dessa IA. Por fim, a gente, né, então chegamos, lançamos no mercado, aí a gente fechou isso aqui no 5º dia, a gente lançou esse Instagram que eu mostrei aqui para vocês na sexta-feira, aí a gente tirou essas ideias de conteúdo de lá também, então tá bem no começo, mas a gente tirou de lá, a gente tem já internamente como fazer os designs, o design a gente não fez por IA, a gente, por exemplo, algumas coisas, né, por exemplo, esse carro aqui é uma imagem feita por IA, pelo Visual Electric, que é a outra funcionalidade. Isso aqui também é IA, esse aqui também é IA. Essa imagem também é IA, né? Tipo um sofá dentro da caixa. Então nem tudo cabe numa caixa para ser levado no porta-mala. Então você precisa da frete leve por isso. Era esse conceito que a gente queria trazer. E por fim, o que aconteceu nos primeiros clientes orgânicos que a gente teve? A gente começou a ter um problema que era o seguinte, esse sistema aqui, a pessoa digita o endereço e leva para o WhatsApp. Por quê? Porque a gente pensou o seguinte, às vezes é uma empresa nova, a pessoa não confia de pagar já de uma vez. Vamos ver se ela quer ir pro WhatsApp e a gente tenta negociar e vender? Só que muitas pessoas vêm aqui, digita, clica para ir pro WhatsApp, mas depois sai e não termina a compra, né? Aí a gente não entende ainda se é o quê? Se é que ela não sabe comprar, se ela não clicou porque ela não viu, o que é. Aí a gente foi e usou por último aqui o Chatbase, que é essa plataforma aqui, ó, que é uma plataforma que faz pequenos bots, né, prompts, assim, chatbots pequenos para responder problemas de usuário da internet. Então você explica o que é o seu negócio e ele, com inteligência artificial, ele responde mais ou menos. Então a gente colocou lá algumas informações e essa atualização foi recente. Para quê? Para que caso a pessoa fale assim, não estou conseguindo clicar, ou então vocês atendem a minha região, ele pode atender. O de Jair aqui, que é o nosso avatar, ele foi feito com IA. Então ele fala, como que a gente pode te ajudar hoje? E aí eu pergunto, qual a área de atendimento da frete leve? Ele atua na região, etc. Eu acho que eu não coloquei nada sobre pagamento, mas eu falo assim, vamos ver o que ele fala. Como pagar a frete leve? Ele não tem informação ainda, mas fala, manda um e-mail para o atendimento @freteleve ou entre em contato com o WhatsApp para você saber mais sobre isso. Então, e o Chatbase, que é essa plataforma aqui, ela tem um analytics muito bom. Então ela te mostra quantas pessoas conversaram com você, o que elas perguntaram,
E aí a gente vai... E ela é grátis, assim, eu estou usando a versão grátis dela, eles até pedem para a gente atualizar depois, para usar o Analytics, mas é porque ontem estava funcionando. Mas ele mostra que o tempo de velocidade é o tempo que demorou para responder, se você gostou ou não da resposta. Você pode vir aqui e fazer uns ajustes no chat interface. Aqui você pode ajustar se quer em português, em inglês, você pode treinar um pouquinho o seu chatbot, explicar mais funções para ele. Enfim, então esse é a nossa última IA que a gente usou para tentar validar, porque a gente começou a ter muito esse problema. As pessoas entravam e não fechavam. E a gente vai avaliar se as pessoas estão com problema de clicar no WhatsApp, se elas estão com insegurança de pagar, de acordo com as conversas que a gente conseguir ver. E aí, hoje, até mostrando para vocês, aqui está o site oficial da FretLab, funcional. Aqui está o nosso Instagram também, que a gente criou todo o conteúdo, marca, tudo com a IA também. Esse aqui é o nosso sistema de dashboard, por exemplo, que a gente também criou com o Cursor, que é essa ferramenta de fazer código, que a gente consegue analisar quantas corridas teve nesse mês, qual dia da semana mais se pede corrida, qual horário é mais solicitado. Então a gente já meio que tem tudo para a gente poder expandir e jogar no mercado isso. E aí a gente tá agora, aí por exemplo, foi 3 corridas orgânicas, a gente já faturou R$550. Então assim, pô, mercado, alguém paga por isso, né? Então já temos uma validação e a gente agora está olhando até estamos passando por um processo de entrevista de uma aceleração de startup, porque precisa ter faturamento. Então assim, a gente não tinha faturamento, agora a gente é 550, mas é faturamento. Então isso também já validou a gente para já entrar num processo. Então assim, tudo bem que a ideia, a concepção demora um pouquinho, mas colocar para jogo e validar foi menos de 15 dias. E a menos de 15 dias a gente está conseguindo, mesmo que a gente não passe, a gente está se candidatando para uma aceleração de startup, que é algo incrível de se fazer, e que há 10 anos atrás eu já me embrenhei pelo meio de startup. 15 dias eu não tinha nem minha ideia formatada, assim. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente desenvolveu um negócio do zero com IA muito rapidamente. E claro, como eu falei, a gente não vai sair sabendo usar todas as IAs da melhor forma possível amanhã. Mas eu comecei no ChatGPT, estressei o ChatGPT. Aí eu fui aprender sobre o Midjourney, que é a imagem. Estressei o Midjourney. E aí a gente vai desenvolvendo e assim a gente cresce. E aí o meu objetivo é que vocês também possam aplicar isso no negócio de vocês. Ou nos que já tem, ou em novos negócios, né? Validar as ideias primeiro. E percam menos dinheiro, menos tempo e tenham mais sucesso. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Obrigado.